Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero trazer um assunto que é muito polêmico, porém extremamente necessário, que é a respeito do abuso sexual na infância. Eu vou primeiro me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Se você ainda não assinou o canal, assine. Ajuda muito o canal a crescer e a dar continuidade a esse trabalho tão bonito que tem sido. Não deu seu like ainda? Dê rapidinho, depois a gente começa a conversar, se perde aí no tempo da conversa e esquece de dar o like. Então, me ajudem aí a dar continuidade a esse trabalho. Gente, vamos falar então sobre abuso sexual na infância. E o Tchau tá aqui, para quem não conhece, né? O Tchau está aqui, é o meu gatinho, ele sempre aparece nas filmagens ou pelo menos ele vem conversar com a gente. Ele se mete aqui nos fios, ele apronta, ele faz de tudo. Bom, gente, o abuso sexual nas crianças, né? Que ocorre nas crianças. É muito importante a gente conversar com as nossas crianças desde cedo sobre sexualidade. E tem aí no canal 2 vídeos a respeito da sexualidade infantil. Com certeza teremos muito mais, porque é um assunto bem que traz muitos tabus, né? As pessoas têm um certo preconceito em falar sobre sexo com as crianças. Mas é importante, porque criança que é educada sobre a sua sexualidade desde cedo é uma criança que lida bem com a sua sexualidade ao longo da vida e sabendo direitinho o que é o seu corpo, quais são as partes íntimas, o que pode ou não fazer, quem pode ou não tocar, a criança consegue se desvencilhar de determinados abusos e ter confiança suficiente de buscar outros adultos, outras pessoas com quem ela possa dividir, né, essa questão que acaba sendo muito constrangedora para a criança. Mas Nalu, falar sobre sexualidade, não, como assim? São crianças, não sabem sobre sexo, mas não é sobre sexo, é sobre sexualidade. Né? Nos vídeos aí anteriores eu falo muito dessa diferença. Para a criança, a sexualidade inicia desde cedo, é o contato com o próprio corpo, são os prazeres da vida, né? São os prazeres que a gente encontra do toque, do carinho, do mamar, né? Então, são vários prazeres que a criança vai identificando através do contato com o seu próprio corpo. E isso é importante, deixar a criança vivenciar essas etapas e sempre explicando devagarinho, com calma, né? Sem precisar apressar o processo da criança, mas sempre deixar claro a importância de se preservar, de se respeitar, de entender que o seu corpo não pode ser invadido pelo toque de outra pessoa. Que as únicas pessoas que podem tocar e para fazer um carinho e para, por exemplo, numa higiene, é o papai, a mamãe, a vovó e também com certos cuidados. Porque o toque do banho não pode ser invasivo, não pode estar carregado de sedução, por exemplo, né? Então isso aí a gente também conversou nos outros vídeos. Então é tudo muito delicado, muito sutil, né? Essa questão da sexualidade, do corpo, da intimidade corporal. Mas é extremamente importante conversar com as crianças. Dar a abertura para as crianças trazerem as suas dúvidas, os seus medos, os seus receios, ter confiança em um adulto que ela possa trazer essas dúvidas e ter os esclarecimentos
de uma forma tranquila, serena. No momento em que a criança tem essa vivência, ela consegue entender se uma pessoa XY está tocando nela num carinho, num afago ou com outras intenções. A sensação é muito clara e as crianças conseguem ter esse entendimento de que alguma coisa ali está errada, ela não se sente à vontade. Mas ela precisa ter a confiança em alguém para poder explicar. Não gostei do toque daquela pessoa, não gostei do olhar, não gostei do que ela fez. Então é importante que a criança tenha esse contato de confiança, de esclarecimento em primeiro lugar. Infelizmente, nós temos dados de pesquisas que são muito complicadas e assustam até. Infelizmente, em torno de quase 90% dos casos de crianças abusadas são dentro de casa, são com as pessoas próximas. Infelizmente, isso assusta, porque é de onde a criança deveria ter a confiabilidade, a proteção, a segurança. E infelizmente é de onde vem a agressão maior. Desse percentual de crianças abusadas em casa ou fora, nós temos 70% de meninas, 30% meninos. Sim, meninos são abusados também. Infelizmente, o abuso atinge todas as idades na infância, adolescência e até na vida adulta. E independe do sexo do ser humano. Qualquer um pode ser abusado. Então, o abuso não é realizado apenas nas meninas, nos meninos também. Nós temos casos, pelas estatísticas, de crianças até 4 anos de idade, mais ou menos, de 1 ano a 4 anos, os seus abusadores, na sua grande maioria, são os seus próprios pais. Dos 5 aos 14, são aquelas pessoas que frequentam a casa, parentes, amigos, conhecidos, aquelas pessoas que estão circulando, mas são pessoas conhecidas. Então, isso é muito preocupante, porque lida com a confiança, lida com a credibilidade, lida com a segurança. Como que aquelas pessoas que são responsáveis por isso tudo são as responsáveis por destruir tudo isso, abusando dos seus filhos, abusando dos seus parentes, abusando das suas amizades. Nós temos adolescentes que abusam de crianças, avós que abusam de seus netos. E temos também, não são só homens que abusam, as mulheres abusam também das crianças. Um número muito menor, mas também acontece. Mas na Lua, então, a humanidade está perdida. O que nós vamos fazer? Como saberemos? É observar o comportamento das pessoas. Observar o comportamento das pessoas que estão dentro de casa. O comportamento das pessoas que entram e saem dentro da sua casa. O comportamento das crianças em relação a essas pessoas. Mesmo sendo vovô, vovó, papai, mamãe, titio, titia, madrinha, padrinho, não interessa, irmãozinho, não importa. A criança se sente à vontade em chegar perto daquela pessoa. A criança não expressa nenhum tipo de aversão. Não quero dar beijo, não quero estar junto. Quando se fala em ir à casa de alguém e a criança está muito bem, obrigada, mas falou em ir à casa de alguém, a criança começa a não querer ir, a resmungar, reclamar, chorar, ter dor de barriga, ter diarreia, vomitar. A criança dá sinais.
A criança começa a ter problemas na escola, começa a ficar mais agressiva. E as pessoas que estão ao redor delas, qual é o tipo de comportamento? A gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar observando também isso. Mas principalmente as crianças, elas dão sinais. Elas dizem quando gostam ou quando não gostam. Elas deixam claro através das suas atitudes. O que gera numa criança um abuso? Não vai gerar única e exclusivamente problemas de ordem sexuais na sua vida adulta. Não. Muitos nem têm nenhum problema quanto a isso. O que gera? Medos, dúvidas, autoestima baixa, falta de confiança, falta de credibilidade em si mesmo. Se relaciona seguidamente com pessoas extremamente abusivas, pessoas tóxicas, porque é aquilo que ela aprendeu. Então são pessoas que muitas vezes se colocam em situações repetitivas de abusos emocionais. Porque ela desenvolveu isso através das relações que ela teve na sua infância. Então os abusos, eles afetam um todo. Muitas pessoas, quando adultos, são pessoas que têm um potencial profissional incrível, mas não conseguem se desenvolver. Por quê? Porque não acreditam no seu potencial, não acreditam em si, não acreditam que são merecedores. Porque lá dentro delas, a sua criança que foi ferida está encolhida dizendo: se o meu papai fez isso comigo, é porque eu não mereço nada de bom. Se minha mamãe não me defendeu, é porque eu sou uma má pessoa. A culpa numa criança que é abusada é um sentimento muito grande. Ela acredita que ela realmente provoca aquela situação, porque o abusador, ele expressa isso. Não fale nada para ninguém, isso é um segredo nosso. Se tu falar para alguém, esse alguém não vai acreditar, porque entre eu que sou adulto e tu que é criança, as pessoas acreditam no adulto. Todo mundo sabe que eu sou uma boa pessoa, ninguém vai acreditar no que tu está dizendo. Eu vou dizer que tu que fica me provocando, que tu é que fica fazendo coisas para chamar a atenção. A criança, ela acredita em tudo. Na inocência, ela acredita. E ela acaba, assim, colocando para si a culpa desse abuso. Ela vai, sim, achar que ela é a culpada. E como ela não tem defesas, ela vai permitindo aquilo e vai se fechando cada vez mais. Muitas crianças entram em depressão muito profunda em função de abusos sexuais. Um pequeno detalhe, gente, abuso sexual não é única e exclusivamente o ato em si, não é a penetração em si. O abuso sexual é toda e qualquer situação que coloca a outra pessoa, no caso aqui nós estamos falando de crianças, numa situação em que ela não tem como se defender e não tem como sair daquela situação, ela não está permitindo aquilo. Então, um abuso pode ser ficar mostrando para a criança cenas de sexo no celular. Abuso pode ser mostrar fotos, pode ser tirar a roupa e mostrar as partes íntimas para a criança e se estimular na frente da criança. Pode ser carícias no corpo da criança, onde vai tocar nas partes íntimas da menina ou do menino. Então, tudo isso é abuso. Não é lá no final. Lá no final a gente chama de estupro.
Mas o abuso sexual, ele começa em situações assim, que muitas pessoas até banalizam. Ai, qual é o problema? A criança vê uma ceninha ou outra. Às vezes até aí entramos em casos mais complexos, né, mais profundos. Existem casais que mantêm relação sexual na frente dos seus filhos propositadamente. Então, são situações mais doentias, né? Então, nós chegamos a situações muito variadas. Existem crianças que são abordadas na rua, são pegas na rua e sofrem abusos brutais. Nós temos as crianças dentro de casa que são abusadas durante o banho, quando estão dormindo, onde vai lá o adulto, enquanto a criança dorme, fica fazendo carinho no corpo, nas partes íntimas da criança. Tudo isso é abuso, gente. Então nós temos que ter o cuidado, um olhar cuidadoso para aquilo que está acontecendo durante a vida das nossas crianças. Temos que dar a elas segurança, estabilidade, confiança de que elas podem sim expressar o que está acontecendo com elas. Jamais olhar para uma criança e acreditar que ela está provocando. Criança não provoca nada, gente. Por mais que de repente a menininha tá lá com uma sainha curtinha, onde aparece uma partezinha da bundinha da criança, a criança não está provocando, pelo amor de Deus. Né? Criança não tem a sexualidade ativa, a parte sensual, erótica ativa. Ela está em descoberta de si mesmo. Então, não coloquem isso como sendo um fator de facilitar que alguém tenha desejo e realize um abuso. O desejo é entre adultos. Sendo sedução, erotismo, o sexo é entre adultos. Não é entre adulto e criança. Criança está na descoberta do seu corpo, na descoberta dos prazeres, dos gostos. E vamos deixar elas viverem essas descobertas de forma sadia. Não tirem da infância das crianças esse momento bonito que é o descobrir o seu próprio corpo. Isso não provoca ninguém, só provoca quem já tem em si uma cabeça mais doentia e comportamentos totalmente desviantes. Gente, nós temos muita coisa para falar sobre esse assunto. Vamos deixar para um próximo vídeo. Quem me acompanhou até agora, muito obrigada. Assine o canal caso não tenha feito. Dê um like no vídeo se gostou. Faça algum comentário, conhece alguém, quer questionar alguma coisa, quer pedir um vídeo diferente, fique à vontade, tudo é respondido e pode sim se tornar um novo vídeo. E compartilhe, é importante as pessoas conversarem sobre isso de uma forma muito natural e necessária. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.